papo de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes que existe no marketing, que é como você escolher as palavras, como você se comunica bem. Provavelmente, tudo que você viu, se você já fez algum curso de marketing, se já estudou algo sobre isso, provavelmente o que você escutou saiu desse livro aqui, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz, tá? Sigo dizendo que esse é o melhor livro que eu já li sobre esse assunto, tá? Tudo que a gente estuda ao redor, cara, se não bebeu daqui, alguma coisa não tá certo, tá? Hoje, se você fala com as pessoas e elas não te respondem, se seus anúncios eles não são respondidos, talvez a solução seja entender essa premissa aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre o início do capítulo 2 desse livro. Eu estou fazendo uma série, tá? Eu já fiz o capítulo 1, esse aqui é o segundo vídeo dessa série, é o início do capítulo 2. A gente vai falar sobre níveis de consciência do seu consumidor, tá? E por que isso é tão importante, por que isso faz tanta diferença na hora da venda, tá? Por uma coisa óbvia e simples que às vezes a gente não para pensar. Por que o nível de consciência ele é tão, mas tão importante para a gente escolher como a gente vai falar? Você fala da mesma forma com uma criança de 5 anos e com um adulto já dos seus 40, 30 anos? A gente não fala, a gente tem que explicar de um jeito diferente. Por quê? Porque o nível de consciência é diferente. E por que a gente não faz isso nos nossos anúncios? Por que a gente não pensa de forma mais profunda sobre isso? É exatamente sobre esse direcionamento que a gente vai conversar hoje, que é o capítulo 2 desse livro aqui. Se você não sabe se é a sua primeira vez aqui no canal e você não sabe como funciona, eu leio um pouquinho do que é umas frases aqui dos capítulos e a gente comenta junto, né? A gente, no caso eu, né? Você comenta aqui nos comentários, se você achar, cara, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo, comenta aqui. E se você quiser continuar recebendo os vídeos dessa série, o melhor jeito de fazer isso é se inscrevendo no canal, porque aí o YouTube começa a te mandar, quando eu lançar o capítulo 2, 3, 4, 5 dessa série. Eu já tenho um outro livro também que é muito importante, que são as 22 Leis Imutáveis do Marketing. Já tem a resenha dele toda no canal aqui. Beleza? Então, se puder, se inscreve, além de me ajudar, você continua recebendo as notificações do próximo capítulo, tá? Então, esse aqui é o capítulo 2, o grau de consciência do cliente e como tirar proveito disso ao escrever o título. No capítulo 1, no primeiro capítulo, ele fala uma das coisas que é a coisa mais importante antes de entrar nisso aqui, que é qual é o desejo de massa que o seu produto está satisfazendo e qual a função que você utiliza do seu produto para satisfazer esse desejo de massa. Se você não entende ainda, se isso é novidade para você, vai lá, assiste o vídeo 1, que eu falo sobre o capítulo 1, depois você volta nesse vídeo aqui, tá? Querido, maior preguiça, não quero não, eu vou continuar esse vídeo aqui, eu vou te dar um contexto básico que é justamente o que ele começa aqui no capítulo 1, tá? Ó, você já concluiu os 2 primeiros estágios da redação do seu anúncio. Definiu o desejo de massa que compõe o seu mercado, por exemplo, o desejo de perder peso compartilhado por milhões de mulheres nos Estados Unidos, e selecionou a função do produto que mais profundamente satisfaz esse desejo. Por exemplo, um copo, uma refeição líquida, tá? Ou seja, um copo de líquido para a pessoa beber substituiria uma refeição nutritiva de arroz, feijão, não sei o que, esse copinho vai. Provavelmente, se você já tem mais de 30 ou 40 anos, você se lembra, inclusive, que isso é um caso real, né? Desses shakes que a galera usa, que não precisa almoçar, substitui isso. Então, o que ele fez aqui? Pegou um desejo de massa, que é emagrecimento, a função do produto, cara, esse shake aqui você não precisa almoçar, não precisa fazer nada, você ganha tempo e você ainda emagrece. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, porque a partir daí, tá? Aí o seu anúncio começa, a escolha do seu título começa, e aí vem o segundo ponto importante, que a gente vai falar aqui sobre o nível de consciência, tá? O grau de consciência do seu consumidor sobre o seu produto, sobre o que ele está ali. E aí, sempre parte do que eu falei no início do vídeo. Imagina, cara, que você tem uma criança, imagina que você tem um adulto, que você tem um senhor, que você tem uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que te conhece. Os níveis de consciência falam sobre isso, tá? E aí depois ele puxa aqui, no início, que essas são as perguntas que você deve se fazer antes de escrever um título. Qual é o desejo de massa que cria esse mercado? Ou seja, que a gente conversou no capítulo 1, então como é que você faz isso? Vai lá, assiste o capítulo 1 que você vê.
quanto essas pessoas sabem sobre a maneira como o seu produto satisfaz esse desejo, que é o que a gente vai responder nesse vídeo, o grau de consciência delas. E 3, quantos outros produtos foram apresentados a elas antes do seu, que é o nível de sofisticação do mercado. Você tem que juntar o nível de consciência com o nível de sofisticação do seu mercado. Cara, às vezes é difícil falar assim rápido, né? Eu sou um cara ansioso, eu quero passar as informações logo, acabo me atropelando. Mas a gente vai falar sobre esse estágio de sofisticação, se não no próximo vídeo, no outro. Beleza? Então bora lá. Primeira coisa que ele traz aqui nesse capítulo é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente, que às vezes é como eu estou falando aqui da ansiedade, a gente quer resolver tudo, e a pior coisa que a gente pode fazer no mundo é querer resolver tudo de uma vez só. E aí ele fala aqui, ó, o título tem apenas uma função, ganhar a atenção do cliente e obrigá-lo a ler a segunda frase. Tá? Se você não está no grau de consciência 1, essa frase vai se tornando mais e mais importante conforme você vai se distanciando da consciência da pessoa sobre o seu produto em si. Tá? O título, ele serve, tá? E na verdade as frases de copy, né? Uma frase, a primeira frase serve para o cara ler a segunda para ler a terceira ler a quarta. Por quê? Quanto mais envolvido a gente está na história, quanto mais o cara lê, maior é a chance de você conseguir convencê-lo de comprar o seu produto. Por isso, cada frase ela deve ter a função do cara ler a frase seguinte, beleza? Vamos entrar no primeiro nível de consciência, tá? Qual é o primeiro nível de consciência? É o cara mais consciente. O cliente conhece o seu produto, sabe o que ele faz e sabe o que quer. Aí o que o título precisa fazer nesse caso, né? O título, na verdade, todo anúncio precisa declarar pouca coisa além do nome do produto, uma oferta. O que acontece? Se o cara já é consciente, já conhece o seu produto e ele já quer comprar, às vezes a única coisa que ele precisa é teu produto, tarará, preço, tá aqui e vambora, e o cara vai comprar. Nada além disso. Às vezes você bota uma promoçãozinha, ó, sofá de sei lá, R$1.000 por R$800. Acabou, não precisa mais disso. Por quê? Porque ele já está consciente, ele já sabe. Ele já conhece o seu produto e já sabe que precisa do seu produto. Essa é a forma assim, mais simples, não precisa ser nada inteligente para conseguir fazer isso, tá? O copywriter aqui, ou o redator, ou o marqueteiro, ele inclusive tem pouca função nessa hora, tá? Agora vamos para o segundo estágio, tá? O comprador sabe que o produto existe, mas ainda não quer. O cliente não está completamente ciente de tudo que seu produto faz ou não está convencido de quão bem faz isso, ou ainda não foi informado de como isso faz, como isso ajuda ele da melhor maneira agora, tá? E aí ele bota aqui, seu título se depara com uma das 7 tarefas, tá? 1. Reforçar o desejo do cliente pelo produto. B. Aguçar a percepção de que o produto satisfaz esse desejo. C. Estender a percepção de onde e quando o seu produto satisfaz esse desejo. D. Apresentar recentes provas, detalhes e documentação de quão bem o seu produto satisfaz esse desejo. E. Anunciar um novo mecanismo do produto que faz com que satisfaça de maneira ainda melhor esse desejo. F. Anunciar um novo mecanismo do produto que elimine limitações anteriores. Ou G. Mudar por completo a imagem do mecanismo do produto a fim de removê-lo da competição que os outros seus concorrentes alegam sobre esse desejo, tá? O que é aqui? Você precisa reforçar o desejo do seu cliente em comparação. Aí, por exemplo, ele traz um exemplo aqui, ó. Joy, o perfume mais caro do mundo. Você vai fazer um reforço por associação, ou seja, se é caro, significa na mente da pessoa, se é mais caro, normalmente é melhor. O cliente nessa fase, ele não está completamente que seu produto, cara, o seu produto ele conhece, mas ele não está convencido que ele é o melhor. Então a única coisa que você precisa fazer é, cara, meu produto é o melhor por causa disso, porque ele tem isso aqui, né, que os outros produtos não têm. E aí você usa mecanismo único. A gente vai se aprofundar muito mais, inclusive, nisso, quando a gente entrar no nível sofisticação. Cara, eu tô com problema de falar sofisticação. No nível de sofisticação de mercado. A gente vai aprofundar muito mais nisso para entender como é que você diferencia o seu produto dos demais quando o cara já tem consciência que seu produto existe, mas ele não tem certeza se é o melhor. Mas de forma resumida precisa do mecanismo único diferente dos outros, ou seja, no efeito novidade. Tá? Essa é uma das partes mais importantes desse ponto.
Descendo mais um pouquinho aqui no nível de consciência, como apresentar novos produtos. Aí o que ele escreve aqui? Ó? O cliente sabe ou reconhece imediatamente que quer o produto. Desculpa, tá? Vou ler de novo que eu me embolei aqui. Ó. O cliente sabe ou reconhece imediatamente que quer o que o produto faz, mas ainda não sabe que há um produto, o seu no caso, que fará isso por ele. Então, ou seja, o cliente, eu vou trazer aqui o exemplo que ele traz. Aqui o problema é duplo. Primeiro, identificar o desejo mal definido, ainda não cristalizado, que está se espalhando lentamente por grandes massas de pessoas por todo o país. E segundo, cristalizar esse desejo, a sua solução de forma nítida e dramática. Tá? O que você precisa aqui? Tá? Dar um nome definido a esse desejo que a pessoa quer. Tá? Ou seja, ele traz aqui um exemplo. Acenda um luce e você nunca mais sentirá falta daqueles doces que engordam. Ou seja, ele vai satisfazer tem um desejo de massa e o teu produto de prioridade, ele não satisfaz esse desejo de massa, mas você acha uma função do seu produto que satisfaça. Eu até botei tem coisas importantes no capítulo que eu boto uma estrelinha aqui, que é a capacidade de dar um nome àquilo que ainda é indefinido. Traduzir em palavras um sentimento, uma esperança, um desejo, um medo. Criar um bordão, um slogan. Dar foco e objetivo a uma emoção. O que você precisa fazer aqui cara, você tem esse problema. Você não sabe ainda ou você não nomeou esse problema, mas o meu produto, ele resolve esse problema aqui. Esse é o terceiro nível aqui de consciência. O quarto é como apresentar produtos que solucionam necessidades. O cliente tem... Cara, eu tenho uma séria dificuldade, e eu já falo isso em todos os vídeos, se você me acompanha, deve estar de saco cheio, mas eu ainda não vi ninguém me ajudar com isso, tá? Que é, não consigo ler em voz alta da mesma forma que eu leio em voz baixa, de fluidez. Isso é só um problema meu ou você tem também? Me ajuda aqui embaixo, diz que não, Grilo, eu tenho também. Não, Grilo, eu não tenho, isso aí é um problema teu, você precisa resolver e resolve desse jeito aqui. Posso estar sendo preguiçoso sim de não procurar esse problema, mas eu vou fazer assim, no próximo vídeo eu vou tentar ver exercícios e trazer para isso aqui, tá? Mas o quarto nível de consciência é como apresentar produtos que solucionam necessidades. O cliente tem não, eu li até em voz baixa antes para ver se estava certo, porque eu acho que essa frase aqui está mal traduzida, vê só comigo, ó. O cliente tem não um desejo, mas uma necessidade. O cliente tem não um desejo, mas uma necessidade. Essa frase está bem formulada? Está bem traduzida? O cliente tem não um desejo, mas uma necessidade. Ele reconhece de imediato a necessidade, mas ainda não percebe a conexão entre a satisfação dela e seu produto. Esse anúncio é de solução de problema. O principal ponto nesse estágio aqui é, o cara sabe que tem um problema ali, mas ele não sabe que tem algo que resolve esse problema. Tá? E aí você precisa trazer no seu título justamente a função desse teu produto para resolver esse problema. Nesse caso, você começa nomeando já no título a necessidade ou a solução. Então dramatiza a necessidade tão vividamente que o cliente percebe quando ele precisa da solução. Por fim, apresenta seu produto como uma solução inevitável. Então você aumenta mais esse problema dele e apresenta o seu produto como uma solução inevitável, tá? E aí, ele traz uma outra coisa aqui que é legal também, que eu marquei como muito importante, ó. Muitas vezes o problema não é tão claramente definido, tão obviamente superficial. Você pode saber a área geral do problema, por exemplo, o constrangimento das pessoas em falar mal inglês, mas não há como ter certeza de qual caminho é mais eficaz para alcançá-las. Aqui é ênfase em uma única palavra, o aguçamento emocional de uma percepção já facilmente identificada. Forneça essa resposta. Aí ele bota aqui, ó, você comete esses erros em inglês? E aí você vai destrinchando isso. Nesse caso, em que a solução para a necessidade tiver sido prometida antes, quando a alegação direta de uma solução já perdeu força e frescor, então floreios verbais são necessários para restaurar a novidade. Como um barbeiro careca ajudou a salvar meu cabelo. Essa segunda frase aqui, ele vai falar sobre o nível de sofisticação de mercado, que é o que a gente vai ver, não no próximo vídeo, mas no outro vídeo. O nível de consciência, ele
é intimamente ligado ao grau de sofisticação do seu mercado para construir títulos. Tá? O próximo estágio vai ser o quinto estágio, mas eu não vou falar dele nesse vídeo aqui, porque esse vídeo já está com 15 minutos, senão vai ficar muito longo, e ele dedica pelo menos umas 10 páginas aqui sobre esse tópico. Por quê? Porque o quinto estágio é o estágio mais difícil que tem da gente escrever. Até então, a gente foi, entre aspas, prático, né? O primeiro estágio você vai e fala teu produto, preço, e o cara tá ok, beleza. Agora já, para não alongar muito esse vídeo, no último você precisa dar uma solução para o problema, ou seja, o cara tem um problema lá, você fala, pô, beleza, meu produto resolve esse problema aqui. Agora o quinto estágio, que é abrir o mercado completamente inconsciente, eu vou ler só o primeiro trecho aqui, ó. O cliente não está ciente do desejo ou necessidade dele, ou não admite para si mesmo sem ser obrigado a isso pelo anúncio, ou a necessidade é tão geral e amorfa que resiste a resumida em um único título ou um segredo que não pode ser verbalizado. Ou seja, é muito difícil você comunicar esse cliente uma coisa que ele nem está procurando ainda. E é disso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Esse é o melhor livro sobre esse assunto que eu já li, sobre copywriting, sobre publicidade, porque tudo deriva disso aqui, tudo deriva da comunicação. A comunicação, ela faz toda a diferença na forma como a pessoa vai agir. E entender o nível de sofisticação de mercado e o grau de consciência do seu cliente faz muita diferença. Eu gosto muito desse exemplo que é, imagina que você está na água e um cara lá longe grita para você, Grilo, tem um animal atrás de você. Eu vou olhar para trás de curiosidade para saber qual é o animal legal. Grilo, tem um peixe atrás de você. Esse ou nem... Ah, tá, beleza, tem um peixe atrás de mim, legal. Talvez eu olhe para saber que peixe agora, se ele vira e fala assim, Grilo, tem um tubarão atrás de você, eu nem olho para trás, eu saio correndo. Peixe, animal e tubarão contam sobre a mesma coisa, só que me dão reações diferentes. Essa é a principal diferença entre você acertar uma comunicação e por que você precisa entender os níveis de consciência e os níveis de sofisticação do mercado. Tá? Isso faz muita diferença na forma como a pessoa vai se relacionar com o seu assunto. Tá? No próximo papo que a gente vai bater, então a gente vai falar sobre o mais difícil e o mais importante, que é quando você precisa abrir esse mercado. Ele traz muita coisa criativa aqui, tá? Sobre como que você faz isso, traz um framework legal, organiza as ideias. Eu acredito muito no marketing organizado, tá? Por isso que eu gosto tanto de ler livro, porque normalmente eles trazem esse processo, você começar a enxergar tudo como um processo. Você só precisa, então, até a sua criatividade, ela faz parte de um processo, você precisa entender essas premissas. A partir do momento que você tem premissas e organiza elas, você sabe que, pô, hoje, se você escrever a copy de qualquer jeito, ou um título de qualquer jeito, hoje você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é, qual o desejo do meu mercado? Beleza. Agora, eles sabem disso? Eles não sabem disso? Eles já conhecem meu produto? Eles não já conhecem? Eu tenho muito concorrente? Meu mercado é novo? E a partir daí, você passa a escrever para resolver essas lacunas que você abriu. É um processo organizado, tá? Eu acredito muito no marketing organizado. Então é isso. Cara, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado. Bora dar uns pulos. Abraço.